Fala, incomparável! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e mais um vídeo do quadro Incomparáveis no canal do Mestre. E esse quadro que a galera tá curtindo demais, hein? E hoje, quem vem novamente aqui dar o ar da graça, trazer um baita conteúdo pra você é o nosso mentorado Márcio Santos. Ele que já participou aqui de um episódio do podcast e também já gravou um outro vídeo aqui no nosso canal. Ele trazer pra você um novo conteúdo sobre Power Query, linguagem M avançada. Então, ó, você aí que tem dificuldades e quer aprender mais sobre Power Query, sobre linguagem M, esse vídeo é pra você, hein? E o caso de uso que ele trouxe aqui é simplesmente sensacional para a gente montar uma tabela de períodos variáveis. Últimos 30 dias, último ano, mês atual, enfim. Imagina um filtro com várias possibilidades de data, de períodos. É isso que ele vai fazer, então, junto com você aqui, junto com a gente, nesse vídeo, nesse tutorial completaço de linguagem M. Antes do vídeo, já sabe, né? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilha com a galera, deixa seu like e comenta aqui embaixo, hein? Comenta aqui embaixo pra gente saber quais outros conteúdos você quer ver aqui no nosso canal. Combinado? Márcio, quebra tudo, meu cara. Salve galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Márcio, eu sou consultor de BI, também consultor de inteligência de negócio e gestão de negócios. Trabalho na minha consultoria, que é a Data Ciência e Negócios. Participo atualmente do grupo de mentoria do Power BI Experience e dentro do nosso grupo houve uma dúvida alguns dias atrás sobre como conseguir filtrar dentro do seu relatório e deixar que ele atualize e traga os dados deste mês. E quando virar o mês, não precisar ter que ir lá e alterar datas do relatório, tá? Existem duas formas de fazer e uma delas que eu apresentei foi essa, que eu tenho dentro de todas as minhas bases e relatórios que eu construo para todos os clientes, eu crio essa tabela de períodos. Eu chamo assim, tabela de período. Então aqui, conforme você filtra esse segmentador, ele vai trazer para você exatamente as datas que ele está filtrando. Então se eu filtro esse mês, ele vai trazer exatamente as datas desse mês. E é o que eu faço. Eu deixo sempre selecionado este mês e sempre quando vira o mês, ele vai trazer exatamente as datas, tudo que vai acontecer dentro deste mês. E como é que funciona essa tabela, tá? Eu construo uma tabela que ela é automaticamente atualizada. Então ela vai atualizando automaticamente. Ela é basicamente uma tabela dessa forma, onde eu vou trazer aqui as datas em cada linha. E eu renomeio esse período. Então, do início até hoje, data de ontem, semana passada, mês passado e assim por diante. Então, eu vou criando aqui essas segmentações. Então, aqui dentro eu tenho todas essas segmentações. Então, aqui eu tenho todas essas aqui. Então, os últimos 6 meses, 30 dias, 3 meses e assim por diante. E eu vou mostrar para vocês como é que se constrói essa tabela, tá? Então, eu vou separar em 3 etapas, que é primeiro a gente construir esses intervalos, criar uma função para gerar essa lista de datas e a última etapa que eu vou passar com vocês, que é baseado dentro dessa análise, eu vou mostrar para vocês aqui dentro dessa análise que eu fiz, o que eu precisei fazer e os cuidados que eu preciso ter quando eu uso esse segmentador aqui de período, tá? Principalmente quando você utilizar fórmulas DAX, funções DAX de inteligência de tempo. Muito bem, vamos lá. Primeiro, vamos aprender como é que a gente vai construir essa tabela de períodos. E essa tabela de períodos ela vai ficar linkada, vinculada à tabela de calendário. Você precisa ter uma tabela de calendário, ok? Então ela não vai substituir sua tabela de calendário. Então sua tabela de períodos ela vai ficar exatamente vinculada à nossa tabela de calendário. E a função aqui, ó, o relacionamento, ele vai ser um relacionamento de ambíguo para ambos os sentidos. Quando eu filtrar a tabela de períodos, ele filtra a tabela de calendário. Quando eu filtrar a tabela de calendário, ele filtra também a minha tabela de filtros de períodos. Para exatamente quando eu filtrar, como é o caso aqui, ó, eu tenho não só meu segmentador aqui de períodos, eu tenho também dois segmentadores de data. Então, se eu vier aqui filtrar, por exemplo, o último ano calendário, ele vai filtrar também a minha tabela de período, tá vendo? Então, quais são os períodos que estão dentro desse intervalo do ano passado? Os últimos 6 meses, 12 meses, ano passado, do início até hoje e este ano. Tá este ano selecionado, mas quando eu clicar em outro, ele some. Então, se eu trouxer os últimos 6 meses, 12 meses, ele vai fazer. E se eu vier aqui e colocar este ano,
ele vai trazer automaticamente todos os intervalos que estão dentro deste ano, inclusive este mês. Quando eu coloco este mês, ele vai trazer os dados somente deste mês e virando o mês, ele vai trazer o dado atualizado. Essa tabela vai ser baseada e construída na data de hoje, ou seja, a gente vai usar funções de inteligência de data dentro da linguagem M para conforme o sistema cada dia vai passando, ele vai atualizando automaticamente, sem eu precisar colocar a mão. Então vamos lá, vamos abrir o nosso editor aqui avançado do Power Query. Vamos aqui e vamos começar a criar então a nossa função, as funções que a gente vai precisar usar para essa tabela. Primeiro eu vou abrir a tabela para você entender o que existe dentro dessa tabela de períodos, tá? Aqui eu tenho várias camadas aqui dentro. A primeira que a gente tem aqui é uma função de geradora de datas. Essa é uma função que eu uso para várias coisas e para vários projetos diferentes. Desde criar uma tabela de calendário até criar aqui uma que eu uso também para gerar vencimentos, fluxo de caixa, por exemplo. Então eu passo uma data inicial, passo uma data final e mando essa função gerar essas datas para mim entre elas. Então se eu pego a minha data inicial é dia 1º e a data final é dia 30, eu peço para essa função gerar para mim de 1 até 30, todos os dias. Ele vai gerar para mim 30 linhas de datas. É isso que essa função faz. Então, para eu não ter que ficar fazendo uma por uma, eu vou usar exatamente a função que tem aqui dentro, que é a função de list.dates, que todos nós conhecemos, que essa função é a função principal para gerar a nossa tabela de calendário. Então, as funções que eu vou usar com vocês aqui, basicamente é o que você já usa hoje para criar uma de calendário. E a próxima etapa, que é a mais importante, é você criar a sua tabela, as suas listas, na verdade, de períodos. E aqui é onde eu quero que você entenda como você pode alterar e criar a sua lista de segmentação, tá? Aqui eu uso tudo isso. Na verdade, tem projetos que eu tenho até mais períodos. Então, você pode adaptar isso aqui para a sua necessidade. Talvez você precise ter só este mês passado, os últimos 3 meses, o ano passado e do início até hoje, por exemplo. Então, você pode usar isso, não tem problema. Eu quero que você adapte conforme a sua realidade, tá? E aqui dentro, eu junto as duas coisas. Conforme as datas que eu passo na minha lista de intervalos, eu uso então a minha função gerar relatório, gerar períodos para gerar uma tabela para mim. E aí eu gero essa tabela automaticamente. E todos os dias ele vai atualizar para mim com base na data de hoje. Ele vai atualizar todas as datas, ok? Vamos lá. Vamos aqui primeiro aprender a criar. Eu vou criar aqui uma consulta nula. E vamos aprender primeiro, que eu quero que você entenda, é a lista de períodos que você vai criar. Então, crie uma consulta nula. Vou jogar essa consulta nula aqui para baixo. E vou ocultar aqui nossa tabela para a gente poder olhar somente aqui, ó. Essa consulta 1. Então, aqui dentro, eu vou expandir aqui para a lateral, vou expandir aqui para baixo, para a gente poder ter uma tela cheia e a gente conseguir ver como é que vai ser a nossa função aqui. Primeiro, tá? A gente vai pegar aqui a nossa lista. Então, eu vou fazer aqui, eu vou copiar aqui da minha colinha, tudo que eu já tenho dessa lista aqui e vou mostrar para você, ó. Ctrl C, vou vir aqui e fazer um Ctrl V. O que eu faço dentro aqui dessa lista, tá? E vou dar um concluído para você ver o que ela vai construir. Essa aqui é a principal gestora, motora dessa tabela. Eu crio aqui uma tabela onde eu crio aqui os meus intervalos. Então, eu tenho o meu intervalo de período. Então, hoje, ontem, essa semana, 7 dias. Eu tenho aqui a minha data inicial. Deixa eu ver se eu vou ter que dar mais um zoom aqui. Não vai caber. Então, é importante que você entenda aqui. Você vai precisar de ter... Aqui. Perfeito. Então, eu tenho aqui o nome do meu período. Eu tenho aqui uma data inicial, quando começa esse período e quando termina esse período. E eu tenho uma coluna para colocar aqui, qual que é a ordem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Um exemplo. Este mês, eu quero que ele traga para mim qual que é o intervalo que são as datas. Quando é que começa esse mês e quando é que termina esse mês? Começa no dia 1º, termina no dia 30. Perfeito. Como é que as datas, como é que começa e termina o mês passado, baseado na data de hoje? Começa aqui no dia 1º de maio e termina no dia 31 de maio. E o ano passado?
O ano passado ele vai começar no dia 1º de junho, de 1º de janeiro, terminar dia 31 de dezembro, certo? Então essa tabela nada mais é do que eu estou criando aqui data inicial e data final de cada intervalo. Então ontem, essa semana, os últimos 7 dias, a semana passada, os últimos 15 dias. Baseado em quê? Baseado na data de hoje. E como é que eu construí essa tabela aqui? Vamos editor avançado, vamos expandir aqui para você entender que tudo que eu usei aqui foi basicamente funções de inteligência de data, só. Mais nada. Nada diferente do que você que já mexe com linguagem M já não saiba. Então eu fiz o quê? Criei aqui então meus argumentos. Então, data de hoje, que é a nossa principal. Você precisa criar primeiro a data de hoje. Primeiro eu criei a data de hoje. O que seria a data de hoje? Dá mais um zoom. A data de hoje é uma função chamada DateTimeLocalNow. Essa data, essa função, ela vai trazer exatamente a minha data e hora de hoje. É a data e hora do sistema. Então, quando você atualizar, ele vai trazer a data e hora do sistema. É isso que ele vai fazer. E dentro dela, eu tenho a minha data e hora. Só que eu quero somente a data. Então, eu uso uma função datetime.date para poder tirar e extrair a data. E eu vou tirar a data de hoje, que vai ser 10 de junho de 2023, que é a data que eu estou gravando esse vídeo. Então, ele vai trazer nessa função a data de hoje. A data de ontem. Aí eu vou usar as funções de date.add days, add months, add weeks, add years para calcular os meus períodos. Então, o período de ontem vai ser um date.add. A data de hoje eu vou adicionar -1, ou seja, eu vou tirar um dia. Se for a data de amanhã, mais um dia, e assim por diante. A semana atual, da mesma forma. Se eu tenho a data de hoje, eu consigo, através da data de hoje, criar as outras datas. Então, qual que é o início desta semana atual? Eu pego a data de hoje e faço o quê? Date.startOfWeek. Quando é que começa a semana? Baseado na começando a semana no domingo e terminando no sábado, ele vai trazer para mim exatamente a data que inicia. Que neste caso, eu estou falando que a data inicia é dia 4 de junho. E o fim de semana? O final dessa semana vai ser End of Week, que vai ser o sábado, que é hoje, dia 10 de junho. E a mesma coisa eu vou criar para todas as funções. Então eu vou já criar os argumentos, já criar essas funções aqui, ó. Início da semana, fim da semana passada, início da semana passada, de 2 semanas atrás, ou seja, 15 dias. Então, início da semana passada, ao início de 2 semanas passada, é o date.add days, do início da semana passada, que eu calculei aqui, menos 7 dias. Então, eu sempre vou fazendo um retrocesso de datas. Então, início da semana passada, é baseado no início dessa semana, menos 7 dias. Então, se a semana começa no domingo, pego o início da semana de domingo e calculo 7 dias antes. Início de 2 semanas atrás. Poderia fazer com a data início da semana e calcular 15 dias para trás. Mas aqui eu fui fazendo, vamos dizer assim, gradualmente. E você pode, não tem um certo ou errado aqui. Você pode fazer da forma que você achar mais fácil. Mas eu achei mais fácil o quê? Criar esses argumentos separados, individuais, separando por semanas, 2 semanas, o mês atual, o mês anterior, o início desse ano, usando as datas de inteligência de tempo. E depois eu crio o meu intervalo de lista. Essa aqui é uma lista dentro de outra lista. Para quê? Para criar essa tabela, ela precisa ser uma lista dentro de outra lista. E baseado nessa lista, eu consigo colocar várias colunas aqui dentro. Eu posso criar aqui 20 colunas aqui dentro dessa lista. E depois criar uma tabela dessas 20 colunas. Então aqui eu tenho o nome do período, a data que começa esse período, a data que encerra esse período e a ordem que eu quero que ele fique. Número 1, 2, 3, que é a ordem de classificação. Para no segmentador ele parecer organizado daquele jeito. Então a data de ontem, que é esta semana, os últimos 7 dias. Então, ADD da data de hoje. Essa aqui foi a única que eu não fiz aqui em cima, se eu não estiver enganado. Então, a semana passada, os últimos 7 dias eu não fiz. Então, aqui eu precisei usar o date.add, data de hoje, e calcular os dias, tá? A semana passada, já tem um argumento lá em cima. Os últimos 15 dias eu não tenho. Este mês, início mês, fim mês, e assim por diante. Então, eu vou criando aqui, basicamente, conforme a data de hoje, eu vou adicionando datas. Essas aqui foram adaptações que eu precisei fazer, das quais eu não tinha criado. Então, perceba que aqui
Eu não tenho um argumento, por exemplo, início dos últimos 2 meses ou fim dos últimos 2 meses. Eu tinha que fazer um início do mês baseado na data deste mês, da data de hoje. Calculei 2 meses antes e fui fazendo aqui os cálculos de data. Se você dominar bem essa parte, você vai conseguir tranquilamente criar essa parte do início, os intervalos de período que você precisa. Essas foram adaptações que eu precisei fazer. Antes ela não tinha isso aqui, então ficou dessa forma. Criando isso, depois que você criou a sua lista dentro de lista, você pode criar esse cabeçalho. Como é que é o cabeçalho? E aqui vem a parte de construção de tabelas que você fazendo isso aqui, você consegue fazer qualquer tabela dentro do seu Power Query, tá? Aqui eu tenho um cabeçalho, ou seja, o que é o cabeçalho, tá? O construtor de tabela. O meu cabeçalho eu vou chamar de tipo table, ou seja, vai ser um tipo de tabela, e eu vou colocar o nome das minhas colunas que estão aqui. Então aqui eu sei que aqui, essa primeira coluna que eu criei é o meu período, o nome período, é um tipo texto. Então eu vou seguir a ordem que eu criei os meus dados aqui. Então tenho o meu período, tenho a minha data inicial, que é o segundo argumento aqui, minha data final, que é o meu terceiro argumento que está aqui, e a minha ordem, que é o número, que é o último argumento que está aqui. Então eu tenho 4 argumentos, e aqui dentro tenho 4 argumentos. Perfeito. E aí eu crio a minha tabela. E o construtor de tabela é o hashtag table. Assim como tem o hashtag date, que é um construtor de data, você consegue fazer um hashtag table, que é um construtor de tabela. Construtor de tabela, que é o hashtag table, ele precisa necessariamente, tá? Você passar, ó, quando eu clico aqui, ele vai falar que ele precisa de um intervalo, nome das colunas e os dados que vão povoar essas colunas. Que é exatamente isso que a gente acabou de fazer agora. Eu criei aqui os dados que eu quero. Então, esses intervalos aqui, ó, intervalos são os dados. O cabeçalho é a nossa tabela que a gente vai povoar com esses dados. E a tabela aqui que eu crio é exatamente isso, ó. Eu tenho o meu cabeçalho e eu quero povoar essa tabela cabeçalho com os dados da minha lista de intervalos. Quando eu faço isso, ele cria automaticamente uma tabela. Isso pode fazer uma tabela com qualquer coisa. Eu faço tabelas com segmentações. Então, ao invés de eu linkar numa tabela Excel, eu crio aqui e vou alterando conforme eu preciso. Então, tenho várias tabelas criadas assim, com construtores automáticos de tabela, tá? Perfeito. Demorei nessa explicação para você entender que, Márcio, eu não quero tudo isso aqui. Eu quero menos dados aqui dentro. Você pode abrir o seu editor, vir aqui dentro desse intervalo aqui, ó, dentro da sua lista de intervalos, e você pode excluir o que você não quer. Então, por exemplo, vou vir aqui, ó, e essas 4 aqui eu não quero. Pode vir aqui, eu posso deletar. Altero as ordens aqui. Como é que vai ser a ordem de classificação? Se não quiser, não precisa. Dou um concluir. E olha, eu vou eliminando. Então, se eu precisar só dessas listas de intervalos aqui, eu posso. Posso ter 3, 4, 5. Ou somente este mês, se eu quiser. Posso deixar também, não tem problema algum. Fiz isso aqui, perfeito. Agora, como é que eu chego na minha tabela de intervalos aqui, Márcio? Nessa tabela de períodos aqui. Como é que ela gera essa data para mim? Aqui agora vem uma outra etapa. Perfeito. Entendemos aqui como é que a gente gera os nossos intervalos. A gente vai criar uma função. Deixa eu criar uma nova aqui. Nova consulta nula. E aqui dentro dessa consulta nula, a gente vai usar uma função geradora de datas. E essa geradora de datas é o pulo do gato. Então, se você entendeu como é que você faz uma tabela, você pode usar agora e criar uma função. Essa aqui é uma função. Eu vou tirar isso aqui. Pronto. Essa aqui é a minha função para gerar datas. Então, aqui eu vou falar o quê? O que você precisa para criar uma lista de datas com o list.dates? Basicamente, você precisa de uma data inicial e uma quantidade de dias. Perfeito. Então, se eu quiser, eu posso calcular, criar automaticamente uma lista de datas se eu passar uma data inicial, a quantidade de dias, e ele calcula para mim essas datas. Então, essa função vai fazer exatamente isso, tá? Eu vou passar aqui uma data inicial, uma data final
vou colocar o nome do período que eu quero, vou chamar isso aqui de, por exemplo, essa semana, ou semana passada. Passo a data inicial e final dela, coloco uma ordem, se eu quero chamar ela de 1, 2, 3, 4, e ele vai calcular e gerar essa data para mim. Ó, vou dar um concluído. E essa função vai ser exatamente isso, ó. Eu vou passar aqui o nome do período, vou chamar, por exemplo, essa semana. Qual que é a data inicial dessa semana? Então, a data inicial dessa semana vai ser começando no dia 4 e terminando aqui no dia 10. Então, minha data inicial vai ser o dia 4. Perfeito. Então, vou colocar aqui, começa dia 4. A data final começa no dia 10. E aqui eu vou colocar a ordem 1. Quero que ele classifique como ordem 1. E vou invocar. Ó, criou para mim uma tabela. Então, ele vai trazer para mim as datas que estão entre dia 4 e dia 10. E deu aqui exatamente 7 linhas. Então, ele calcula, traz para mim o nome do período e a ordem que está. Essa aqui é a nossa função que vai gerar a minha tabela de período. Então, perfeito. Eu tenho a minha função. Como é que eu faço para usar agora essa função dentro da minha tabela que eu gerei aqui? Primeiro, você não vai mais gerar uma tabela. Não vai precisar mais gerar uma tabela porque a nossa função já vai fazer isso. Então, o que eu vou fazer, tá? E isso é algo que você pode fazer em toda e qualquer consulta. Se eu tenho uma função que gera uma tabela para mim de datas, eu posso usar essa função aqui dentro. Como? Eu posso pegar essa minha função, vou fazer um Ctrl+C aqui da minha colinha. Eu posso vir aqui, ó, e colocar essa minha função aqui dentro. E essa função eu vou chamar ela de fn geradora de períodos, ou gerar períodos. Vou dar uma vírgula aqui, ó, que faltou uma vírgula aqui no final. Vou colocar uma vírgula aqui e pronto. Como assim, Márcio? Eu posso colocar uma função dentro de uma outra? Pode. Você pode criar uma função e você pode usar essa função dentro aqui, ó. Então, aqui ao invés de eu criar esta tabela aqui, ó, eu não preciso criar essa tabela. A única coisa que eu vou precisar fazer é o quê? É invocar a minha função. Então, eu vou aplicar aqui a minha função, que vai ser essa aqui, ó. Eu posso apagar isso aqui. E aí eu posso criar aqui, ó, a minha função. Eu vou chamá-la de períodos. E eu vou usar a função list.transform. Ou posso só deixar a função funcionando e adicionar uma coluna no modo tradicional que a gente faz. A gente vai lá, adicionar coluna e invoca uma função. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Então, aqui eu vou usar a famosa list.transform. O que eu vou transformar? A list.transform, ela funciona como? Ela transforma, ó, quando eu clico aqui, ela me mostra, ó. O que ela faz? Ela usa uma lista e transforma essa lista conforme uma função qualquer que eu queira. Então, eu posso passar uma função, eu posso criar um cálculo qualquer usando os dados que eu tenho dentro da lista. O que é nossa lista? É intervalos. A intervalos é uma lista de lista. Então, eu vou passar o intervalos aqui como a lista geradora que eu vou usar. Chamo a função it e eu invoco aqui a nossa função gerar períodos. A gerar períodos é a nossa função de datas que eu chamei ela aqui em cima, ó. Chamei ela de gerar períodos. Como ela precisa de 4 argumentos para funcionar, aqui dentro eu tenho exatamente o quê? 1, 2, 3, 4 argumentos. Tenho o nome, a data inicial, a data final e a ordem, que é exatamente o que eu tenho na minha função. O período, a data inicial, a data final e a ordem. Perfeito. Como ela está dentro de uma lista, eu vou ter que falar para a minha função, ó. E a lista, como é que ela está? A lista ela vai uma embaixo da outra. Então, eu vou falar, ó, quero que você pegue a linha 0, que é a contagem da linguagem M, ele não começa na linha 1, 2, 3. Internamente, ela começa na linha 0, 1, 2, 3. Então, quero que você pegue a primeira linha, que é essa linha aqui, que é o nome do intervalo. Quero que você pegue essa linha e passe como intervalo. A data inicial vai estar na linha 1. A data final vai estar na linha 2. E a ordem vai estar na linha 3, que é essa aqui, ó. Então, é 0, 1, 2 e 3. Desse jeito. Fiz isso, ela vai gerar para mim uma tabela. Na verdade, ela vai gerar para mim uma lista de datas. E como é uma lista
list.transform, então ela vai transformar uma lista, criar uma outra lista. E aqui é onde eu crio a minha tabela. Então, aqui a minha função que eu vou usar é uma table.combine para combinar os períodos. Então, eu gero uma tabela e dou um concluído. Quando eu faço isso, ó, ela já gera para mim a tabela com a lista de datas. Só na período, eu vou voltar uma fase antes, tá? Que é quando a nossa função é gerada. Essa função aqui, ó, períodos, é a minha função que eu estou usando. Então, estou usando essa função aqui, ó, nesta etapa aqui, ó, de períodos. Então, olha só, quando eu gero, ela gera para mim uma tabela de datas, ó. Então, ele gera para mim, ó, a primeira data ali, a data de hoje. Então, só tem uma data criada. A ontem, só tem também uma linha criada. Essa semana, ele vai gerar as 7 linhas para mim de datas. Semana, acho que os últimos 7 dias. Vai gerar também para mim os últimos 7 linhas. Semana passada, também. Então, a gente pode ir clicando e vendo, ó. Aqui é os últimos 15 dias. Ele vai gerar para mim 15 linhas. Conforme a data de hoje, ele vai andar 15 dias, ó. Inclusive, a data de hoje que está aqui, ó. Cadê? Zoom. Ele vai, conforme a minha data de hoje, ele vai criando as datas aqui para cima. Então, todas são tabelas criadas conforme as minhas funções. E por isso que eu uso uma função de table.combine. Eu estou combinando todas as tabelas criadas para ficar desse jeito. Com isso, a gente criou a nossa tabela de períodos. E essa criação da tabela, a gente gera... Eu vou excluir tudo isso aqui, porque eu não preciso. Então, eu vou excluir isso. Vou excluir isso aqui também. E vou excluir a nossa função criada. Não, é porque ela tem uma função invocada, então eu vou apagar essa tabela. E vou apagar a minha função também que eu criei aqui e tudo certo. Ok. Então, feito essas etapas, eu criei então a minha tabela de períodos. Criando a minha tabela de períodos, eu vou então fechar e carregar. Perfeito. Como é que eu vou fazer então agora o relacionamento com a minha tabela de decalendário, tá? Deu um erro aqui, vamos ver o que é. Medidas do mês anterior, tá. Deixa eu ver se eu fiz algum filtro aqui que eu não deveria ter feito na minha tabela. Muito bem, tabela de períodos. Eu escolhi a tabela de medidas. Que cabeçudo. Tá bom, eu criei minha medida de novo. Excluindo as tabelas, eu excluí a tabela de medidas. E não pode, né? Lógico. Mas tudo bem. A gente recria novamente. Então, aqui está a minha tabela de períodos. Então, aqui a gente vai fazer um relacionamento com as datas que foram geradas, ó. Então, a coluna de data gerada na minha tabela de períodos vai ser a nossa cardinalidade com a tabela de calendário. Feito isso, perfeito. Tá o relacionamento duplo para ambos os sentidos. Eu venho aqui então e crio as minhas medidas. Deixa eu criar novamente as medidas aqui. Vamos criar nossa tabela de medidas. Por quê? Porque eu esqueci e acabei excluindo a minha tabela de medidas. Mas não tem problema. Vou criar aqui então a nossa função. Opa, beleza. Vou criar então nossas medidas que estão faltando aqui. Então aqui está faltando nossas duas medidas, que é vendas ano anterior e valor vendas. Então vou criar aqui então nova medida. Então vamos analisar e usar na prática nosso filtro. Então vai ser aqui valor vendas, que vai ser um sum de cadê a nossa tab vendas? Que vai ser valor contrato. Perfeito. E próxima vai ser a nossa tabela de nosso valor vendas anterior. Vendas ano anterior. Tá. Nova medida. Que vai ser vendas ano anterior. Perfeito. E aqui é a minha última observação. Quando você for utilizar inteligência de tempo, como eu vou utilizar aqui agora, que eu vou fazer o quê? Uma calculate, onde eu vou calcular o meu valor de vendas. E isso eu vou fazer baseado em quê? Baseado em same period last year, ou seja, eu vou trazer a soma do último ano. E aqui eu vou fazer através da minha D calendário, database. Se eu fizer só isso aqui e dar um enter, o que vai acontecer? Deixa eu substituir aqui, eu vou vir aqui e vou substituir aqui minhas vendas ano anterior por essa. Vou apagar aqui e vou trazer aqui o valor das minhas vendas do ano anterior.
E aqui, nesse gráfico também, eu vou tirar aqui... Opa, não aqui. Deixa eu clicar aqui, eu vou tirar a nossa vendas do ano anterior e vou colocar ela aqui, ó. Ano anterior. Eu vou tirar a medida que está dando eu aqui e pronto. O que que aconteceu? Eu vou colocar aqui, ó, este ano, para a gente conseguir ver. E olha só, eu não estou trazendo os dados do ano anterior. Eu coloquei a medida, calculei a medida corretamente. Por que que ela não está trazendo o ano anterior? Aqui onde é que vem um problema que acontece quando você usa esse filtro de período. A minha medida ela está correta. Só que quando eu filtro o período e a filtragem aqui da tabela ela está em ambos os sentidos, quer dizer que as datas que eu estou trazendo aqui, ó, se eu olhar melhor aqui nesse meu segmentador, ó, se eu colocar a data deste ano, ele só está trazendo aqui os dados de 2023. Se eu fizer um cálculo de ano anterior, eu não vou conseguir filtrar, porque ela está filtrando a minha decalendário, trazendo somente 2023. Para isso, a gente vai ter que fazer o quê? O uso de uma outra função dentro da nossa vendas ano anterior. Vou colocar uma vírgula aqui e vou colocar aqui ó, um remove filter da minha tabela de período. Período. Ou seja, para eu calcular, trazer aqui o meu valor de venda do ano anterior, eu vou remover todo e qualquer filtro que esse meu segmentador de período está fazendo. Vou dar um Enter e agora a gente vai trazer o valor de venda do ano anterior. Olha só. Então, se eu não tiver, eu vou colocar uma vírgula aqui e vou tirar essa vírgula aqui. Se eu não tiver o meu Remove Filter, o que acontece? Eu não trago minhas vendas do ano anterior, porque esse filtro está filtrando a minha tabela de calendário. Agora, se eu remover o filtro, fica correto. E aí eu consigo trazer todos os valores de venda do ano anterior. Então, cuidado conforme você vai usar a sua medida de vendas, como é que você vai fazer a segmentação. Se você usar esse segmentador em uma tela que você tem exatamente intervalos de ano anterior, semana anterior, os últimos 7 dias e assim por diante, é importante que você preste atenção e faça o Remove Filter, para exatamente não ter problema de não trazer dados da semana anterior ou mês anterior, ok? Como essa segmentação faz em amplos sentidos, você pode deixar em um sentido apenas também. Em algumas análises que eu faço, para mim não funciona, então eu sempre deixo habilitado ambos os sentidos, ok? Bem, esse é um vídeo bem rápido, eu entendo que para alguns vão ter algumas dificuldades. Caso você tenha alguma dificuldade, deixa aqui no comentário, que assim que possível a gente responde. E segue a gente nas redes sociais ali também. Qualquer dúvida que tiver, pode procurar também nas minhas redes sociais. Vou pedir para deixarem um link aqui. Ou pode procurar também no site, no www.corte. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui o joinha no vídeo. Deixa o seu comentário aqui também. Encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que vai conseguir fazer um bom uso dessas funções aqui que a gente aprendeu. E caso vocês queiram um vídeo mais detalhado de como é que faz construção de tabelas, deixa também aqui no comentário, que aí assim você incentiva a gente a trazer uns conteúdos mais direcionados para vocês, ok? É isso aí, obrigado e até mais.